Graça e paz, tudo bem? Como você está? Como foi sua semana? Eu espero que ela tenha sido boa. Espero que você tenha aproveitado, tenha lido, assistido séries, filmes, feito exercício físico, cuidado da mente. Nós estamos caminhando já para 90 dias quase de quarentena, 3 meses completos, onde nós nos colocamos dentro de casa, né? Para preservar a nossa saúde, a saúde daqueles que moram com a gente e até a saúde das pessoas na rua mesmo. E eu acho que quando nós olhamos para as notícias, elas não dão um panorama muito positivo, né? Pelo menos não no Brasil. Eu não sei se vocês viram, mas nós já passamos a Itália, por exemplo, no número de mortes. A nossa curva continua subindo. Mas eu não vou falar muito sobre isso hoje. Se você assistiu a meditação que eu deixei na semana passada, você viu que eu falei um pouquinho sobre as notícias à nossa volta, sobre a necessidade de estarmos antenados. Se você não assistiu e quiser assistir antes de assistir esse, só pausar e lá no canal tem o vídeo. E essa semana eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, com alguns amigos, algumas amigas, minha irmã, através do direct do Instagram, WhatsApp. E uma dessas conversas que se originou foi recente, foi com uma das minhas amigas mais antigas do colégio, e foi a respeito do menino Miguel, de 5 anos. Eu não sei quantos de vocês viram essa notícia, que comoveu o país, ainda mexe com a gente, ainda veremos muito disso acontecendo, mas de um menino de 5 anos que infelizmente caiu do 9º andar por uma negligência, e ela disse que muitas vezes ela perdia a esperança na humanidade. E quando ela falou isso, eu confesso que na minha cabeça parecia que tinha se formado já uma ideia, eu já tinha algo que Deus tinha falado comigo, que estava sentindo no meu coração, na minha mente, e algo que eu queria trazer para vocês, e meio que confirmou aquilo que eu queria falar. Eu não sei se você passa por isso, mas eu converso com a minha esposa constantemente, e nós falamos de como existem notícias que são capazes de mexer com a gente. Como os jornais, em meio aos seus relatos, falam a respeito de coisas que, como minha amiga disse, tiram a nossa esperança na humanidade. Egoísmo, a dor, cobiça, avareza, morte, guerra. Essas palavras a gente já conhece. E, bem, infelizmente, nós sabemos o que elas significam. E uma outra conversa que tive foi com a minha irmã no WhatsApp. A minha irmã, ela é estudante de jornalismo, ela tem estudado à distância em meio a essa pandemia. E eu perguntei para ela assim, Bia, o que é uma notícia? Notícia mesmo, a palavra notícia, o que ela significa? E eu não sei quantos de vocês sabem o significado de notícia, mas eu vou ler para vocês. A notícia, ela é uma informação a respeito de um acontecimento ou de mudanças recentes. Ela é uma novidade, ela é uma recordação, um apontamento. E eu não sei se você, como eu, se diz cristão, evangélico, protestante, reformado, católico, ou se você recebeu essa meditação, esse devocional enviado por alguém, e você quis ver até onde isso vai. Mas eu queria que você prestasse atenção, se você ainda não prestou atenção direito, só está escutando no que eu vou falar agora. Eu não sei se você conhece a palavra evangelho. Você com certeza já escutou, mas o significado de evangelho. E o significado de evangelho significa boa nova, uma boa notícia. E após ler um livro e conversar com a minha irmã, conversar com alguns amigos, eu pensava a respeito da boa notícia. E eu pensei, como é que uma notícia, né, e a respeito do evangelho, falando sobre o evangelho, que foi comunicada e falada há mais de 2000 anos, 2 milênios, ela pode ser nova? E o que tem a respeito disso que a gente não saiba ainda? O que não foi noticiado? E o N.T. Wright, que também é chamado de Tio Tom pelos mais íntimos, ele é um teólogo britânico. Hoje ele é considerado uma das referências em Novo Testamento. E ele diz que nós cristãos, associamos a palavra evangelho porque a gente tem familiaridade com ela e nós damos significados totalmente diferentes a ela. Porque ela está dentro de nós achamos que nós já sabemos o que isso significa. Mas se formos muito sinceros, para os muitos cristãos e até para os não cristãos que já escutaram essa palavra, ela muitas vezes é associada, por exemplo, com uma lista de coisas que nós devemos fazer, atitudes que devemos ter, pensamentos. E
para alguns é um estilo de música. O evangelho hoje tem vários significados diferentes. E se você perguntar para várias pessoas, elas vão falar coisas diferentes a respeito do que é evangelho. Mas quando Jesus e os primeiros cristãos, eles falam dessa boa notícia, eles tinham algo muito diferente em mente. Eles acreditavam que essa notícia era tão boa, mas ela era tão preciosa, que ela precisava ser anunciada para o mundo inteiro. Mesmo se eles tivessem que morrer por causa dessa notícia. Mas quando Jesus apresenta o evangelho, ele apresenta algo diferente do que nós conhecemos hoje. E eu quero que você imagine comigo a seguinte cena. Você está viajando. Você, brasileiro ou de outra nacionalidade, mas brasileiro. Você está em um café em Paris. Você vai tomar o seu café e chega um japonês eufórico, feliz, e ele fala para você com a maior alegria do mundo que o time de beisebol dele em Tóquio ganhou o campeonato. Essa notícia faz diferença para você? Ela é relevante? O que ela muda na sua vida? Nada. Não mudou nada. Você brasileiro, viajando na França, chega um japonês e fala de um time de beisebol no Japão. Não mudou nada para você. E agora imagina você que se diz cristão. Você vai para a igreja e aí te apresenta uma lista de coisas que, olha, você tem que fazer isso para você ir pro céu. Você tem que fazer isso porque senão você vai pro inferno. Se você fizer isso, você deve concordar para mim que essa lista de coisas morais, ela, na verdade, não é bem uma notícia, mas ela é uma lista de conselhos, de coisas que seriam boas que você fizesse ou que seriam boas que você deixasse de fazer. Mas um conselho não é uma notícia. Não que conselho seja ruim. Todo mundo precisa de um conselho uma vez na vida ou outra. E para entendermos o contexto dessa notícia e por que ela era importante naquela época e por que ela se faz importante hoje, a gente precisa pensar num contexto maior. Eu não sei se você gostava de história enquanto você ia para a escola, mas você com certeza já ouviu falar do Império Romano. Nem seja no jogo do War ou em alguns jogos de PlayStation e Xbox. No século I, o imperador romano comandava o mundo. Otávio, que era também conhecido como Augusto, ele derrota Marco Antônio e ele assume o Império Romano. Agora, se você é um apoiador de Otávio e alguém fala para ele que ele ganhou e ele hoje é o líder do mundo inteiro, isso é uma boa notícia para você, não é? Mas e se você era um apoiador do Marco Antônio? Com certeza não era uma boa notícia. Só que o mundo inteiro, com a chegada de Augusto no poder, mudaria. Porque algo aconteceu, porque Otávio ganhou a guerra e assumiu o poder do Império Romano, algo aconteceria. Só que aí, se você pensa naquele tempo, e você é um judeu, você está, por muitos séculos, você é um escravo, você está sendo subjugado, e aí vem o Império Romano e agora vai dominar você, você saiu de um poder para outro que te domina, e ainda vem um outro cara que é o Herodes e ele pega em você. E aí, Jesus chega nesse contexto e ele fala que o reino do céu chegou. E essa é a boa notícia. O reino do céu chegou. Quando Jesus, e você deve ter falado assim, não, Gabriel, mas falaram para mim que a boa notícia era Jesus morrer na cruz e porque ele morreu, a gente pode ser filho de Deus. Isso é a boa notícia. Mas isso não é a única boa notícia. A gente tem que pensar no contexto, no todo. Se a gente pegar apenas um pedaço da boa notícia, a gente está pegando uma pequena informação e está perdendo todo o significado dela. Jesus morrer na cruz é a boa notícia. Mas por conta do desdobramento, a conclusão. É aquilo que eu falei um pouco antes. Porque algo aconteceu, algo vai acontecer. Porque Jesus vem e anuncia o seu reino, porque Jesus vem e morre na cruz por nós, algo acontecerá. Algo está acontecendo. Quer você queira ou quer você não queira. Quando Jesus morre naquela cruz, nós, meros mortais, podemos ter acesso a Deus e ter a vida eterna. É aquele versículo que João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos dá a vida eterna, porque Ele deu seu Filho,
E ele dá o seu filho porque ele amou o mundo. E o mundo a gente entende como a criação, aquilo que ele criou. Ele amou tudo que ele criou. E por isso ele entrega Jesus. E você deve achar óbvio o que eu estou falando. Quando a gente morrer, a gente vai ter a vida eterna. A gente vai para o céu. E é isso, Jesus vem, morre para que a gente tenha a vida eterna. A gente morre, vem e vai para o céu e acabou. Mas não é isso que Jesus estava falando. Jesus, ele não fala a respeito de como a nossa vida ela começa depois que a gente morre fisicamente. Ele não fala sobre isso. Jesus, ele não dá apenas uma chave, uma conclusão para o pós-morte. Ele fala sobre viver no mundo em que nós estávamos vivendo, porque ele foi um homem real. Ele era Deus, mas ele também era homem e ele vivia entre homens. Então ele apresenta um novo panorama. Jesus, quando ele fala da oração do Pai Nosso, e todo mundo acho que conhece, ou já escutou pelo menos uma vez a oração do Pai Nosso, ele fala uma frase emblemática e ela deveria mudar a nossa percepção do reino dos céus. E ele fala que seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. Em toda a história da humanidade, nós vemos líderes tiranos. Líderes que foram bons para o seu povo, às vezes, líderes que roubaram, líderes que se aproveitaram. Nós vemos hoje, se você ver o jornal hoje, você vai ver pessoas que lutam guerras, líderes, chefes de Estado que combatem guerras e mandam o seu povo para guerras que nem eles mesmos acreditam, por ganância, por poder, por cobiça. Mas a verdade é que Jesus, ele foi o único rei. Ele foi o único chefe diferente. Ele foi o único rei que foi capaz de se entregar e morrer para que nós pudéssemos viver. E essa é a loucura do Evangelho. Esse é o escândalo do Evangelho. Esse é o escândalo da graça. E é verdade, irmãos, e eu não sei se você concorda comigo, mas é que o mundo sempre, desde a criação do homem, da queda do homem, ele é regido, ele é dominado pelo império do mal. E pode parecer até um conto de uma grande ficção, ou talvez uma história de um filme do Star Wars, entre a força da luz e a força das trevas. Mas o pecado, ele corrompe a criação. A criação sofre por isso. Mas, e esse é o cerne, é essa a chave que muda tudo. Se nós estivermos sujeitos à divindade, à pessoa maravilhosa de Jesus e ao reino dos céus, essas forças, elas não terão influência sobre nós. Não vai ter político, empresa, direita, esquerda, dinheiro, bens, posses, nada que será capaz de nos dominar e de nos separar do amor de Deus. E muitos acreditam que o Evangelho não é uma boa notícia porque acham que é uma divindade distante, nos ameaçando com o fogo do inferno. E se você por acaso tiver um pouquinho de sorte, fizer uma coisinha ou outra, você vai ter um clubinho com ar-condicionado para passar a eternidade. Mas isso não é Evangelho. O Evangelho tem a ver com o que Jesus disse no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10. E muitos de vocês devem conhecer, seja por ver uma portinha ou receber um papelzinho, mas fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E por ladrão você pode falar o diabo, as forças do mal. Mas Jesus, ele apresenta a diferença. Ele apresenta que ele vem para que nós tivéssemos a vida. E a vida em abundância. E é isso que é a mensagem do Evangelho. É a vida em abundância. É por isso que nós vemos movimentos como Vidas Negras que Importam. Por isso que nós devemos nos posicionar contra a violência da mulher, às crianças, aos desamparados, aos desabrigados. Porque nós devemos ser os agentes que proporcionam a vida em abundância. Porque o reino do céu chegou. Jesus morre para que a nossa vida eterna fosse acessível. Mas a nossa vida eterna não começa depois da nossa morte. Ela começa agora. Até como o apóstolo Paulo diz, que Deus seja tudo em todos. O reino dele é o reino de amor, de paz, de justiça, de esperança, de bondade, de alegria. Essa é a boa nova.
O reino do céu chegou e ele está entre nós. E eu oro para você que um dia já escutou essa história, mas você nunca pensou em viver o reino dos céus na terra. Você achava que deveria viver o reino apenas quando morresse. E você seguia uma lista de conselhos a respeito do que você achava que era o evangelho. Jesus, ele não quer a nossa vida depois da nossa morte, irmãos. Ele quer a nossa vida agora, como cidadãos dos céus. Nós já somos, nós já temos essa cidadania e por isso nós podemos viver como cidadãos do reino dos céus hoje, agora. E essa é a boa notícia. E eu também oro para você que achava que Deus era um Deus distante, um Deus frio, um tirano que não ama ninguém e que domina as coisas ao seu bel prazer. E eu oro para que você tenha um encontro com esse reino dos céus, esse reino de amor. Com esse Deus que é capaz de mudar a história, porque ele já mudou. Que esse amor, que ele possa ser capaz de encher, de transformar. E porque apesar de passarem 2000 anos, essa notícia ainda é nova, ela ainda é boa. Ela mudou o rumo da história e ela continua mudando. Quer você queira ou não. E eu espero que vocês todos possam experimentar esse amor que nos enche, que nos completa e nos move em direção, que serve como combustível em direção ao próximo, como nós escutamos. Esse amor que nos faz ser um. E eu, como disse para minha amiga, eu não quero que vocês, e eu espero, e eu desejo, e eu busco não fazer isso também, que nossa esperança não esteja depositada em humanidade nenhuma, porque a humanidade ela é desumana. Mas que a nossa esperança esteja depositada naquele que nos amou, que continua sendo escândalo e loucura, mas que nos convida a viver o amor e a justiça. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.